Hoje, na hora do culto, eu toquei num assunto e uma marca. Deus, ele produz marcas em nós. Algumas dessas marcas, elas trazem à nossa memória as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós vivemos. Há marcas no nosso coração que nos machucam, dizem respeito a tristezas que passamos, que sentimos. Essas marcas, essas lembranças, elas às vezes elas são reavivadas em nós, né? Por alguma percepção que nós temos. Às vezes uma música que toca e faz a gente voar, viajar lá atrás, no começo da nossa caminhada, e a gente fala, poxa, bom era aquele tempo, bom é hoje, porque hoje Deus me sustentou até aqui. Hoje é o dia da minha vitória, não ontem. Ontem nunca mais eu vou viver o ontem. Mas a gente tem essa mania, né, de considerar o passado só como bom. Não, bom é hoje, bom é agora, porque agora eu estou vivo, e eu estou tendo essa oportunidade. Não sou melhor do que ninguém, mas Deus está me dando essa oportunidade. Então, e aí eu estava falando sobre essas marcas. Eu me lembrei na hora de uma que Deus ele também instituiu. Mas uma regra que Deus coloca para os judeus. Mais tarde, no Novo Testamento, lá em Atos, vai ter uma grande discussão. Então, quero lembrar você que o que eu estou falando aqui é de uma forma bem rasa, bem resumida, bem prática. Eu não sou teólogo, não tenho nenhum curso de teologia, nem tenho pretensão de ter, tá bom? Mas eu respeito e acho que aqueles que querem fazem o mais correto, né? Mas em algum momento, alguma dessas regras gera uma polêmica entre os apóstolos, entre os discípulos, uma discussão. Raríssimos os momentos em que os discípulos de Jesus, depois da sua ascensão, depois que ele sobe, né, eles se reúnem, eles fazem uma reunião entre eles para debater alguma coisa. E uma delas foi justamente por causa disso. Deus chama judeus e institui algumas regras para aquele povo. Ele diz para eles que eles vão ter que agir de algumas determinadas formas. E uma dessas regras, mais uma delas, na semana passada nós falamos de algumas, mas hoje me vem essa ao coração. Ele institui uma regra chamada circuncisão. Já ouviu falar? Você sabe o que é circuncisão? Eu vejo pessoas, pastores e outras tantas pessoas, né? Existem alguns costumes, alguns usos. Eu sou a favor de doutrina bíblica. Eu acho que tudo tem que ter regra. Tudo que tem regra tem ordem e disciplina. E para mim viver aquilo eu preciso obedecer às regras. Se eu não quero obedecer regras, então a porta da rua é serventia da casa. Sou livre para decidir o que eu quero viver ou não. E obedecer aquilo que eu quero. E isso é tão grandioso, né, tão poderoso da parte de Deus para nós, que Ele nos deu o livre arbítrio. Olha que maravilha. Eu sou livre para decidir, eu faço o que eu quero. Então eu estou aqui agora porque eu quero, porque eu tenho prazer nisso, porque eu amo fazer isso, eu acho útil, eu creio nisso que eu estou fazendo. E porque eu creio, eu amo, eu acho útil, porque para mim é servir a Deus, eu faço de todo o meu coração, eu suporto o que tiver que suportar, mesmo não querendo. Isso é uma regra que eu tenho para mim. Olha, o caminho é esse aqui, a forma de fazer é essa. Existem esses problemas. Se você quiser, então você pode fazer. Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Deus dá algumas regras e uma delas é a circuncisão. Essa regra Ele dá para o judeu. Eu vejo algumas regras, hoje eu vejo alguns pastores, algumas pessoas da igreja com alguns costumes. Mas quando você institui algo, é importante que você oriente. Eu estava conversando com o Davidson, que é o tecladista, né? O músico. O Davidson perguntou para mim: pastor, o senhor não faz consagração aqui? O senhor não acredita na consagração? Eu acredito, eu faço. Eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia, eu creio.
que um pedaço de pano ungido pelo poder de Deus pode curar. Eu creio. Porque os lenços pessoais de Paulo curavam enfermos. Poder de Deus através, né? Tem que ler o texto inteiro. Poder de Deus. Poder de Deus usou um galho de árvore. Quando as águas da cidade eram amargas, né? Moisés então quebra um galho e joga naquelas águas, e aquelas águas ficam puras. Não foi assim que aconteceu? Uma outra ocasião foi sal. Em outro momento, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego, falou: agora você vai lá no tanque e se lava. E depois você se apresenta lá para o sacerdote, faz lá a oferta que tem que fazer e mostra que você foi curado. Então Deus, ele usa de várias formas e de várias maneiras. Com que base bíblica? Com a mesma que existia até o dia que Moisés jogou aquele galho de árvore na água. Existia alguma base? Até o dia que Jesus cuspiu no chão e fez lodo. Existia alguma base bíblica? Não, não existia. O que existia é a fé. E a fé traz à existência o que não existe. Então, não interessa que ninguém tenha feito até agora. Pode até não estar escrito aqui. Mas se você crê que Deus pode fazer, Ele faz. Isso é fé. Na minha concepção, na minha maneira de chegar. Então eu acredito sim. Eu acredito que a consagração é importantíssima. É fundamental. E cada consagração tem o seu degrau. Eu respeito isso. Eu respeito isso. Agora, o que não pode é banalizar as coisas santas de Deus. As coisas de Deus devem ser feitas com santidade. E a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Quem é puro vê tudo puro. Quem está corrompido vê tudo corrompido. Esses dias eu ouvi alguém falando da Santa Ceia e dizendo para as pessoas: olha, você vai assistir o culto pela internet, nós vamos transmitir. E você vai participar da Santa Ceia lá, você não vai perder esse culto por nada. Isso é importante, eu acho isso maravilhoso. E aí ele disse assim: se você não tiver o suco de uva lá, você vai pegar água. É interessante esse ponto, porque dependendo de como a pessoa que está do outro lado ouve e interpreta, é lógico que o suco, mesmo dentro da igreja aqui, o suco não é o sangue, ele simboliza. Mas aquela pessoa que veio ao culto, ela foi capaz de parar tudo que ela estava fazendo por um propósito. E o ambiente, o momento todo de santidade, fala muito a respeito disso. E Deus, ele observa essas coisas. Ao meu ver, Deus observa isso. Não é cantar, mas é como estamos cantando, não é a oração. Tanto é que diz a Bíblia, né? 2 homens entraram no templo para orar. Um até orou bonito, mas o que ele falou bateu no teto e voltou. Quer dizer, não era a beleza, não era a aparência das coisas, não era o saber humano, mas a sinceridade do coração. Porque aquele que não erguia nem a cabeça, ficava batendo no peito, foi esse aí que foi ouvido. Mais simples. O desprezado pela sociedade. Isso me ensina que Deus, ele olha para o íntimo. E nesse íntimo eu preciso todo o tempo estar me lembrando. Eu falei do pão asmo, né? No dia, na data, semana passada, se eu não me engano. Deus colocou uma ervazinha amarga, falou: vocês vão comer o pão e dentro dele tem essa erva. Para quê? Para temperar o pão? Para dar um gosto? Não. Não foi à toa. Vou falar para essa câmera aqui. Foi para trazer a memória. Deus, ele quer que a gente se lembre. Ele não quer que a gente se esqueça. Como a gente é falho demais, a gente esquece muito rápido as coisas. Ele não quer que a gente se esqueça. Pelo contrário, ele quer que a gente se lembre da onde ele nos tirou, quem nós éramos, o que nós somos verdadeiramente. É isso que ele quer que a gente lembre. E é importante ensinar. Eu vejo algumas pessoas colocando o chapéuzinho, né, do judeu. O que é pá? Sabe para que serve aquilo? O que aquilo quer dizer? É igual a estola sacerdotal. Eu vejo um monte se vestindo com estola. Você sabe para que você está se cobrindo com isso? É porque Davi, quando ia falar com Deus, se vestia com isso. É muito maior do que isso. Diz respeito à cobertura, à unção. Mas você faz sem saber o que está fazendo e acha que aquilo vai ser o canal do resultado. E não é. Hoje na igreja aqui eu preguei
o povo de Israel, o exército do Deus vivo, teve uma derrota num determinado momento e entendeu que tinha perdido porque a arca da aliança não estava presente lá junto com eles. Mandaram buscar a arca, trouxeram a arca, fizeram uma festa tremenda, como se já tivesse derrotado o inimigo, só porque a arca chegou. Eles comemoraram. Quantos de nós não comemoramos vitórias só porque Deus é Deus? Ele é. Mas para ter vitória temos que enfrentar. Não esquece nunca, ele foi com Davi, mas Davi teve que lutar. Ele foi com Daniel, mas Daniel teve que entrar na cova. Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles tiveram que entrar na fornalha. Ele foi com Jesus, mas Jesus teve que ir para a cruz, porque o propósito tem que se cumprir. Há um propósito. Deus instituiu. Então as pessoas querem colocar a indumentária, né, a fantasia. Aí isso não muda nada. Nada. Eu até brinquei na hora. As pessoas querem se vestir de judeu, quero ver ir lá e circuncidar. O que é circuncisão? É o mesmo que a operação no homem, né? A criança, no menino, a operação da fimose. Mesma coisa. É igualzinha, é aquilo ali. E o judeu, ele tem por regra isso. Terceiro dia de nascido, ele é circuncidado. Quando criança. Por que quando criança? Porque quando criança, a cicatrização, para lidar no dia a dia, é tudo muito mais fácil. Tudo muito mais fácil, mais simples, menos doloroso, mais rápido a recuperação. O homem feito, o homem adulto, teve uns filhos de Jacó que usaram disso num momento, até para poder usar como tocaia, né? Para conseguir destruir quem estava, os inimigos. Um povo lá que tinha armado uma cilada para eles e pego uma das filhas de Jacó, uma das irmãs dele. Então Jacó, o rei desse povo procurou Jacó e foi falar com ele: vem cá, o que a gente pode fazer para redimir? Falou: é o seguinte, nós temos isso, isso e isso, e é preciso que, para que haja aliança entre nós, é preciso que os homens se circuncidem. Só que eram homens já formados. E aí o rei falou: pode deixar, a gente vai fazer isso. Nós vamos, porque a gente quer ter aliança com vocês. Aí os soldados inimigos foram lá, se circuncidaram. E aí no terceiro dia eles não aguentavam ficar de pé, não tinham força para nada, cheios de dor. Cheios de dor. Porque o homem já é o homem feito, formado, né? O adulto, já é uma outra situação. Aí os filhos de Jacó usaram daquele momento de fragilidade do inimigo e atacaram a traição e mataram os inimigos. Está na Bíblia isso, você pode procurar depois, você vai encontrar histórias bíblicas, né? A leitura bíblica traz conteúdo para a gente também. Bom, por que Deus institui a circuncisão? Por que Deus chama o judeu e fala: ó, você vai circuncidar? Porque Deus fez com o povo judeu uma aliança com os hebreus. Ele faz com aquele povo uma aliança. E Ele queria que aqueles homens permanentemente se recordassem dessa aliança. O que é que significa a circuncisão? É a aliança. É a marca da aliança. E todas as vezes que o homem ele precisa ir lá fazer a sua necessidade, ou tomar o seu banho, que ele olha para o seu corpo, ele olha para si, ele via a marca da aliança. Ele sabia o que aquilo ali representava, significava. Tudo de Deus tem um significado, nada é à toa, nada é simplesmente por ser. Não se faz nada com Deus à toa, sabe por quê? Porque não traz resultado, fazer à toa não traz resultado.